Muito bem, já estamos de volta, são 7h53 em Campos, este é o Folha no Ar, hoje com o Carlos Morales, diretor do CCZ, Centro de Controle Zoonose de Campos, e tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, também 80 anos em Campos, e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. No programa de hoje, Morales, já falamos aqui sobre o recolhimento de animais, falamos sobre carroça aí nesse primeiro bloco. Eu vou abrir esse segundo bloco utilizando a pergunta da nossa querida Silvana. Ela é jornalista, ela mora em Bom Jesus do Itabapoana, deixa eu só localizar aqui, a Silvana Venâncio, né? E deixa aqui uma pergunta. Diretor, devido à pandemia, e essa pergunta veio do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio. Então lá, diretor, devido à pandemia, as pessoas se esqueceram da dengue, zika e chikungunya. Qual o planejamento de vocês para lembrar da população que está na época que o mosquito mais gosta? É verdade, Carol, é verdade. A pergunta dela é muito importante, é muito importante. Só queria fazer uma observação do primeiro bloco antes de responder a nossa companheira que fez essa pergunta, que é só para deixar claro que quando eu falei sobre as carroças, elas, com tração animal, elas são de total responsabilidade de quem conduz o trânsito em Campos. Então, ela fica sob a responsabilidade do MTT e da Polícia Militar para que retirem do trânsito. O CCZ, a única responsabilidade dela depois é recolher os animais. Mas voltando à pergunta, Cláudio, que você colocou sobre a questão da chikungunya, zika e a dengue, né? É muito importante que se coloque, porque nós estamos no meio de uma pandemia ainda, que a Covid ela evolui a cada dia, né? O número cresce a cada dia e os sintomas são muito semelhantes. Se você colocar uma gripe hoje forte, se você colocar hoje uma dengue, uma chikungunya, né, e a própria zika, junto com a Covid, os sintomas são muito semelhantes. São muito semelhantes. Evidentemente que você vai fazer os exames para detectar se você está com Covid ou não e assim por diante. As notificações que chegam para a gente dos hospitais e dos laboratórios, que são obrigados a passar isso para o CCZ para que a gente possa fazer uma linha de acompanhamento, e não só de acompanhamento, mas de planejamento, né, são muito poucas para o índice que detectou o Lira agora de chegar a 5,4. Só para você ter uma ideia, o penúltimo Lira nós estávamos em 3,4, 3,3, alguma coisa nesse sentido, que era um índice suportável, né, de normalidade. O 5,4 já era um índice esperado. E aí eu vou dizer por que era um índice esperado. Nós ficamos aí há 3, 4 meses com chuvas intermitentes, né? Chuvas direto, 3, 4 meses chovendo direto. Isso quer dizer o quê? Que todos os terrenos baldios, abandonados, cheios de matos, com essa chuva, a proliferação é muito maior. Tivemos também um transbordo, não vamos dizer uma enchente, mas um transbordo do Rio Paraíba, tirando várias famílias de várias casas na cidade, né, trazendo todo aquele transtorno que trouxe. Então, o Lira foi feito posterior a isso, tá? Foi uma semana que os nossos agentes saem à rua para fazer todo esse levantamento e, principalmente, o Lira nós detectamos o seguinte, o Lira, ele é muito esclarecedor porque ele nos dá todo um panorama de quais são os bairros mais infectados, né? Quais são as residências mais infectadas, onde está se proliferando mais o mosquito, né? E a gente começou a observar que cerca de 80% a quase 90% a proliferação está sendo dentro das casas, Carol. Isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque desde que começou a pandemia, os nossos agentes comunitários, os agentes de endemias, né,
eles começaram a circular as casas, mas eles, por força da pandemia, não poderiam entrar dentro das casas. Eles entravam dentro do terreno, circulavam a casa, mas não entrava dentro da residência, né, para ver ralos e ver toda aquela questão que é atribuição do agente de endemias. Isso vem acontecendo ao longo do tempo. E quem tem que fazer esse cuidado durante esse tempo? O proprietário da residência, né? Por onde você vai na nossa cidade hoje, Cláudio, em cada rua que você passa, você vê uma placa chamada-se vende-se ou aluga-se. E o imóvel abandonado, muitas das vezes, 3, 4 anos, cheio de mato. É o que vem acontecendo, né? Assim, em todos os lugares da nossa cidade. Existe uma lei até municipal hoje, né, que a prefeitura pode recuperar esse imóvel por questões de abandono. Então, a gente chama a atenção da população para isso, né? Você é responsável pela sua família, mas você é responsável pela família do vizinho. Então, faça por onde o seu terreno está limpo. Tire 15 minutos todo dia para olhar se não tem algum pneu abandonado no seu quintal com água acumulada. Olhe lá as plantinhas que você tanto gosta, e eu também gosto, tenho certeza que você também. A natureza é uma coisa, né, tão bacana que a gente tem que estimular dentro das nossas residências, ter as plantas, mas sempre olhando aquele pratinho da planta, né? E o mosquito gosta de água limpa. Muitas questões que chegam para a gente dizem o seguinte: olha, do lado da minha casa tem uma casa abandonada com uma piscina abandonada com água verde, né? É preocupante, é preocupante. É responsabilidade do proprietário? É responsabilidade do proprietário. Mas eu quero dizer que essa piscina não nos preocupa tanto, porque essa piscina com água verde, ela cria ali naturalmente o predador do mosquito, que é o besouro, né? Que o mosquito não prolifera em água suja, ele gosta de água limpa. Então, assim, é preocupante? É preocupante. A hora que você detectar isso, denuncie o CCZ. Nós vamos mandar os agentes de endemias lá dar uma olhadinha, né? Mas nós não podemos nem matar essa lava dentro dessa piscina, porque ali está o predador. Predador natural. Então, ele não deixa proliferar ali o mosquito da dengue. Mas tem que ser chamado o CCZ, sim. E, assim, cobrar a responsabilidade da população, Cláudio. Isso que é importante. Os nossos agentes estão na rua, estão desenvolvendo o trabalho deles, mesmo um pouco limitado por causa da pandemia, né? Mas desenvolvendo o trabalho dele. E dizer para toda a população: a dengue está dentro da sua casa. Você imagina hoje o número gigantesco que a gente tem de Covid, né? E proliferando a todo dia, e crescendo a todo dia. Se nós temos aí uma questão de uma dengue, né? De uma questão de uma zika, de uma chikungunya, em números elevadíssimos. Aí, se misturar dengue, zika, chikungunya e Covid, você imagina o que vai acontecer. Então, nós precisamos ter todo o cuidado, o índice é alto, né? O que o Ministério da Saúde hoje coloca é que, assim, a gente precisa ter um índice menor do que 1%, que é o índice aconselhável. A partir de 1% começa a ter risco, médio e alto risco, e nós estamos no alto risco. Evidentemente que, fazendo um paralelo, em janeiro do ano passado, quando nós assumimos o governo, estava batendo na casa dos 6%. Né? A cidade estava muito suja, nós pegamos uma cidade com índice de quase 6% do Lira e, graças a Deus, conseguimos, com todo o planejamento, ultrapassar o ano de 2021. 2022, como eu falei anteriormente, o tempo chuvoso durante 3, 4 meses, mais a questão do Rio Paraíba, do transbordo do Rio Paraíba, que causou tirar várias famílias, causou esse índice de 5,4. Mas quero dizer para você, todo o planejamento do CCZ ele já está na rua. Nós hoje trabalhamos com a bomba costal, né, que faz o efeito fumacê. Nós trabalhamos com a moto Fog, hoje em Farol de Santo Tomé. Eu não sei se você viu, mas há 2 meses atrás, um programa de grande audiência na televisão brasileira, ela passou que em São Paulo, no interior de São Paulo, já trabalhavam com a moto Fog. A moto Fog, ela entra em qualquer lugar, em qualquer vilarejozinho que um carro muitas das vezes não entra, a moto entra. E a moto joga o fumacê de baixo para cima, tá? Não trazendo tanto transtorno para a natureza. Eu não sei se as pessoas sabem, não sei se você sabe, Cláudio, que o fumacê, ele muitas das vezes é responsável não só por matar o mosquito,
mas por acabar um pouco com a nossa natureza. Hoje você não vê mais pardais, você não vê mais borboletas, você não vê uma porção de coisa. Então a gente, com esse cuidado com a natureza e principalmente com o ser humano, para que ele não seja infectado pela dengue, pela chikungunya e pela zika, a gente também está tomando todos os cuidados necessários, com todo o planejamento. Nós estamos em Farol fazendo alagados. Você sabe que Farol, para cada ladinho que você vai, tem um brejo, tem águas acumuladas em vários sentidos, trazendo mosquitos que incomodam a população, e a população muitas vezes não pode ficar nem dentro de casa, tanto mosquito que tem. E nós temos uma bomba que poucas prefeituras têm, que ela trabalha com alagado. Ela tem um jato que ela joga a 100 metros de distância, onde nós fizemos todo alagado em Farol, e graças a Deus isso foi amenizado. A Motofog trabalhou em todas as ruas. Então nós estamos com toda a campanha planejada para 2022. Todos os bairros que deram alto índice do Lira, nós vamos fazer esse trabalho de planejamento. Então nós vamos fazer um trabalho integrado do CCZ em todos os bairros da cidade com índice alto. Eu gostaria de entender esse índice melhor, e se possível, Morales, se você tiver ou anotado ou de cabeça, quais foram os bairros que apresentaram o maior índice ou maior número de foco? Porque o Ministério recomenda menos de 1%. Campos está com 5,4%, 5,4%. O que representa esse 5,4% em termos de risco para a população? Então, nos preocuparia muito mais, Cláudio, se a gente tivesse um índice muito elevado de notificações de chikungunya, de zika e de dengue. O número de comunicações ao CCZ por intermédio dos laboratórios e dos hospitais é um número muito pequeno, né? Mas nós não queremos que esse número aumente. E nós temos que ter todo um planejamento, todo um trabalho para que esse número não possa aumentar, né? É o que a gente quer. E todo esse trabalho está sendo desenvolvido, como eu falei com você, planejadamente, né? Planejadamente. É um índice alto? É um índice alto. Mas é um índice que a gente tem que entender também que, como eu falei anteriormente, nós tivemos aí 3 a 4 meses com chuva direto, né? Com chuva direto, e mais a questão do transbordo do Rio Paraíba. Então, isso causou um índice também de 5,4, que, como eu falei, comparando anteriormente, não é nada tão preocupante. Evidentemente que não é tão preocupante se a gente tomar as medidas cabíveis, se ter planejamento. Quando você me pergunta sobre alguns bairros, eu não tenho toda a relação aqui, mas posso citar para você, por exemplo, um índice muito alto no Parque Nova Brasília e região, Esplanada, Nova Brasília, naquela região. O Jockey também está com índice alto, está com índice elevado. Então, esses serão os primeiros bairros a serem atingidos por toda a nossa coordenação da dengue, né, onde executará todo o trabalho da Motofog, da Costal, do Fumacê, né, da visitação de casa em casa, trabalhando também a consciência desse morador. Nós temos feito um trabalho muito grande na rede social, na imprensa que abre as portas, e eu já quero agradecer a você por estar nos ouvindo e levar realmente essa preocupação a toda a sociedade de Campos, que cada um possa fazer a sua parte. E se nós tirarmos ali de 10 a 15 minutos todo dia para cuidar disso, tem certeza que esse índice, da próxima vez, é de 2 em 2 meses que a gente faz o índice do Lira, né? Ele já vai ser um índice menor, porque depende muito de mim e de cada um de vocês que estão nos vendo agora. Não tenho dúvida. Aí surge uma outra pergunta. Você disse também que... E quanto à questão dos números, eu estava pesquisando, no Brasil inteiro, e há uma justificativa até plausível para isso, que as pessoas passaram a ficar em casa, e você em casa, então, passou a cuidar mais do seu quintal, da sua área de serviço, enfim, né, do espaço que você tem. Isso é por conta ainda da pergunta da própria Silvana, porque aí diminui o número de casos de dengue, de chikungunya, de zika. Mas está aqui, ó, segundo o último levantamento, o índice do Aedes aegypti, o Lira, apontou esse índice aí de 5,4, que a maior parte dos focos, 54,1, foram encontrados em depósitos como vasos com plantas, baldes,
bebedouros e entre outros. Quer dizer, até o bebedouro também, ou do cachorro, do gato, do passarinho, o que for. Já os cascalhos, lajes e ralos representam 14,7%, seguidos de lixo e material reciclável, com 11,3%. Em 2021, foram registrados 102 casos positivos de chikungunya em Campos, 32 positivos de dengue e 2 positivos de zika. Em 2020, esse número era 10 vezes maior, quase. 1.001 casos positivos de chikungunya, só para chikungunya. 8 de dengue, esse ano de 2021 aumentou, então, né, foram 32. E em 2020, nenhum caso de zika. 2021 tivemos 2. Quer dizer, a doença está aí, né? É preciso combater. Agora, o maior desafio de vocês, você disse que tem aí na sua equipe, no total 500 ou mais, mas para essa ação agora que será feita, são mais de 200 agentes, né, nas ruas, visitando as casas. Tem a dificuldade do proprietário que não deixa o agente entrar, com medo ou com desconfiança, por conta de segurança, e agora por conta da Covid. Olha a situação. E tem uma outra questão também. Aí você tem motofog, né? Você falou. Tem a bomba costal, né? O carro fumacê tem ainda, você chegou a citar também aí, mas ele existe ainda, aquelas caminhonetes? Existe sim, Cláudio. O que acontece? Nós estamos agora esperando só uma licitação para que possa crescer esse número e a gente ter um número maior para poder efetuar o trabalho mais embasado, né? Tá, então vamos lá, só para eu formular minha pergunta aqui, como é que vai ser? E você disse mais cedo também de que os focos estão muito dentro de casa, no ralozinho do banheiro, no ralozinho, né, de alguma área dentro ali que não é muito comum, mas o que fazer para combater esse foco ali dentro de casa? Então, é o cuidado necessário que a população tem que ter todo dia. Se você tirar, Cláudio, cerca de 15, 20 minutinhos todo dia para dar uma olhadinha nos ralos, dar uma olhadinha nas plantas, dar uma olhadinha no seu quintal, que muitas das vezes no quintal você, de um lado do quintal você coloca um entulho, do outro lado você tem plantas, e muitas dessas plantas, aquele pratinho que fica embaixo da planta, ela fica com a água ali acumulada durante vários dias, né? Então, assim, ter todo esse cuidado com a sua casa. Outra coisa, mato, né? Então, manter sempre limpo o seu quintal, sempre bem cuidado, né? Para que, outra coisa, o terreno do vizinho, aquele terreno abandonado que está cheio de mato, e você sabe que isso é muita coisa, Então, nós temos também a postura que pode ser comunicada a esse respeito para que a postura acione o dono ele é responsável, né? E se o dono não fizer, hoje a Secretaria de Limpeza Pública também pode fazer a limpeza e ser descontado no IPTU dele. Então, assim, chamar a responsabilidade o dono daquela residência abandonada, o dono daquele terreno abandonado. Muitas das vezes a gente recebe denúncia aqui no CCZ, olha, tem um terreno aqui que está cheio de roedores do lado da minha casa. E nós vamos lá executar o nosso trabalho, a nossa equipe, e chega lá e encontra o terreno com mato de 2 metros de altura. A gente pode colocar o remédio lá para o rato? Pode, mas não vai ter a mesma condição de você acabar com os roedores da forma que se o terreno tivesse limpo. Então, em primeiro lugar, nós temos que identificar o terreno está com mato alto. Vamos fazer uma comunicação à postura para que a postura possa, então, acionar o dono e responsabilizá-lo para que ele faça a limpeza. Ele fazendo a limpeza, evidentemente que a nossa equipe também vai entrar logo posterior a isso para poder, então, exterminar os roedores e outros tipos de animais que não são bem-vindos, né? Vamos colocar dessa forma. Mas uma coisa, Cláudio, que a gente precisa sempre saber o tamanho do CCZ. Porque muitas pessoas acham, as pessoas comentam assim, o CCZ é só apreensão de animal, é só castração, é só dengue, chikungunya e zika.
E não é bem assim. As pessoas precisam entender que o CCZ ele é muito maior do que muitas secretarias na prefeitura. Eu não sei se você tem ideia, Cláudio, que o CCZ ele tem um laboratório de água. A água em Campos é analisada pelo CCZ. Você sabia que o solo de Campos é analisado pelo CCZ? O ar que nós respiramos é analisado pelo CCZ? Tudo isso é feito pelo CCZ. Então, o CCZ ele tem um trabalho muito grande. Nós temos lá o nosso departamento de roedores, né, que trabalha só com ratos e outros tipos de roedores. Nós temos o peçonhento, né, que trabalha identificando a questão da aranha, do morcego. E muitas das vezes as pessoas falam assim, eu estou cheio de morcego na minha casa. O CCZ tem que vir aqui exterminar esse morcego. Existe uma lei federal que você não pode matar o morcego, né, e nem capturá-lo. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma visita técnica, onde nós vamos explicar para você o que você tem que fazer para tirar o nascedouro do morcego da sua casa, para que ele não habite na sua casa, que ali não é o lugar dele, né? Então, nós vamos lá, vamos dar toda uma explicação, né, todo o conceito, muitas das vezes por telefone e muitas das vezes presencialmente, né? Então, assim, tem todo um trabalho que é executado pelo CCZ, que a população ainda não conhece, né? Alguns de nossa atribuição e outros não. Eu até cheguei a comentar cedo com você sobre a higienização e sanitização hoje que o CCZ vem realizando em todos os órgãos públicos. A minha casa, o CCZ pode fazer? Não, o CCZ só faz em órgãos públicos. De grande atendimento. Nós fizemos semana passada, por exemplo, na Secretaria de Fazenda, que atende todos os contribuintes da nossa cidade, que vai lá, né, ver a questão de IPTU e outras coisas mais, e tem um acesso de pessoas muito grande. Então foi feita toda a higienização, toda a sanitização para que não prolifere, né, a questão da Covid. Mas não só lá, em todos os setores públicos nós temos executado essa função de higienização e sanitização, evitando a proliferação da Covid. Então, assim, o CCZ ele tem uma leva de serviço muito grande, entendeu, Cláudio? Que proporciona à sociedade muitas vezes desconhecido. Sim, não, a questão da água, da terra, do ar, aí eu já nem sabia mais se estava fazendo ou não. Houve um tempo que eu soube do ar, né, o controle, né, de poluição e essa coisa toda. Agora da terra e também da água é interessante, é bom a gente saber. E você não falou, mas tem desses peçonhentos aí, né, as cobras, essa coisa toda, tem um bichinho também muito complicadinho, que às vezes você deixa assim um pedaço de piso, uma madeira em casa, né, umas coisas velhas ali amontoadas, e aquilo forma um habitat maravilhoso para o tal do escorpião, que é também muito perigoso, né? E o CCZ também combate esse tipo de coisa. Agora, sobre a questão do morcego que você falou aí, que orienta, no caso, ao combate, naturalmente, ao nascedouro. Mas quando o nascedouro é no vizinho, como por exemplo, já vou logo falar, embaixo da arquibancada do Goitacás, tem como fazer algum trabalho? Porque ali é um nascedouro, e o bairro aqui chamado centro, né, Chácara João Ferreira, que é onde fica o campo do Goitacás, o estádio Ari de Oliveira e Souza, é um nascedouro de morcego impressionante. Tem como fazer algum trabalho ali, Morales? Tem sim, Cláudio, tem sim. O que acontece? Geralmente você, como eu falei anteriormente, você tem que tirar o habitat dele. Então, precisava de uma visita técnica dos nossos veterinários para poder saber o que tá acontecendo ali, né? Porque muitas das vezes, por exemplo, na casa, eu posso citar assim, um exemplo de uma casa para você. Uhum. Geralmente, o morcego, ele habita numa casa entre o telhado e a laje. Então, existe alguma abertura para que ele habite ali. Em segundo lugar, o morcego não gosta de claridade. Então, se você trocar algumas telhas da sua casa por telhas de vidro, que transparência, né, onde passa ali a luz solar, ele não vai querer ficar ali. Ou você iluminar aquele local. Então, eu não sei assim exatamente como que ele criou o habitat lá no campo do Goitacás. Embaixo da arquibancada? Embaixo da arquibancada. Escurinho, fresquinho, do jeito que ele gosta. Aí, úmido, do jeito que ele gosta.
do jeito que ele gosta. Então, assim, a gente pode realmente fazer uma visita presencial com a nossa veterinária, aonde vai realmente dar as dicas necessárias para tirar o habitat do morcego ali. É igual a questão da aranha. Nós tivemos há pouco tempo ali na frente da UENF, vários prédios que foram construídos ali, e uma invasão muito grande de aranhas. Por quê? Você tirou o habitat natural dela. Ali era tipo uma floresta, aquilo ali era mato para tudo quanto é lado, e hoje são edifícios. Então você tirou o habitat da aranha. A aranha vai para onde? Ela vai para sua casa. Você construiu a casa no lugar da casa dela, né? Então ela vai habitar ali. Então, assim, a nossa equipe também vai lá, vai explicar, vai ver toda essa situação e vai mostrar como que tem que ser feito, né? A gente também não mata a aranha, né? É igual a questão da abelha. A abelha não é com o CCZ, é com a Defesa Civil. Quando você falou em cobra também, é bom que a gente deixe claro, né? Cobra e alguns animais, outros animais silvestres, são de competência da Guarda Ambiental, não é do CCZ. Repetindo mais uma vez, o CCZ trabalha com zoonose, então ele tem responsabilidade com aqueles animais que possam passar, né, a doença do animal para o ser humano. Então, esses outros animais têm responsabilidade de outros departamentos, de outras secretarias. Perfeito, não, perfeito. Bom, então, hoje a Secretaria Sua, o CCZ, já começa essa ação específica para combater o Aedes aegypti por conta desse lira alto aí nos bairros e na cidade? Já tem esse planejamento que você citou, ele começa a ser executado agora, também em Campos? Ou já começou? Olha, já começou, ele já vem sendo realizado em vários lugares da cidade. Evidentemente que nós vamos intensificar a partir de março agora. A nossa equipe está muito dividida, porque você sabe que Campos, janeiro e fevereiro, ela se muda praticamente para Farol. Então nós estamos com uma equipe muito grande desenvolvendo um trabalho em Farol e um trabalho em Campos. Evidentemente que nós não deixamos de lado a nossa cidade, está sendo feito. Mas agora em março, toda a equipe vai estar assim, fazendo um grande mutirão de bairro em bairro, principalmente os bairros com a proliferação maior, né, com o índice maior, o índice mais elevado. Então nós vamos estar trabalhando de bairro em bairro, fazendo todo o nosso trabalho que já foi planejado, que já está sendo executado, mas de forma mais efetiva em todos os bairros da nossa cidade com índice mais alto. Você falou que está fazendo aí a tomada de preço, licitação, buscando novas viaturas para o CCZ e Fumacê também. Como é que é esse processo? Então, Cláudio, as pessoas não têm um conhecimento muito grande da diferença de você ser um grande empresário e de você trabalhar no poder público, né? Quando eu sou um grande empresário, eu tiro o dinheiro do meu bolso, vou lá e compro o que precisa ser comprado, o que eu necessito na minha empresa. O poder público, ele tem todo um trâmite, né, que a lei exige, para até chegar à licitação. E muitas das vezes são processos que às vezes demoram 4, 5 meses, 6 meses, para acontecer legalmente, dentro da legalidade. E isso, muitas das vezes, atrapalha um pouco o serviço, né, ser executado, atrapalha um pouco. Mas, evidentemente, que hoje, graças a Deus, 2021 foi um ano difícil, 2022, agora com a abertura do orçamento que aconteceu agora há 2 ou 3 semanas atrás, a gente tem certeza que as coisas irão acontecer com mais facilidade para que a gente possa executar um trabalho bem melhor. Mesmo com toda a dificuldade, em 2021 nós conseguimos muita melhoria, muita coisa, Cláudio. Eu queria entrar, se você me permite, na questão da castração que você colocou anteriormente. E a castração, ela é essencial, não só para o animal, né, mas para a sociedade em geral, para não proliferar, não ter o abandono, não ter o maus tratos, né? Então a castração é essencial. E muitas das pessoas que eu ouço me questionam muito por que a castração, muitas das vezes em Campos, está sendo maior do gato do que do cachorro. E eu costumo dizer que o gato pula muro e o cachorro não pula muro, né? O gatinho, onde ele vai, ele deixa a sementinha dele, só vai aumentando e ele pula muro, né? E o cachorro não, ele é mais detido dentro da sua residência, no seu quintal, então ele prolifera menos. Mas
nós estamos hoje com mais de 2.000 castrações feitas de setembro até agora. Por quê? Em setembro nós recebemos 2 castramóveis. E é bom que a gente possa retroceder um pouquinho. E quando nós chegamos em janeiro na prefeitura, ali no CCZ, nós encontramos uma emenda parlamentar para comprar 2 castramóveis, né? E essa emenda parlamentar estava prestes a ser devolvida, porque já estava 1 ano na prefeitura e ninguém fazia nada, né? Prestes a perder essa emenda parlamentar. Nós conseguimos, com muita dificuldade, com muita amizade, né, com muito carinho dos servidores, a gente conseguiu reverter isso e conseguimos obter os 2 castramóveis que inauguramos em setembro do ano passado. E de setembro até agora, os 2 castramóveis, um está em Farol e outro está num grande shopping da cidade, no centro da cidade, executando as castrações, fora o nosso centro cirúrgico, no CCZ. E hoje nós temos em torno de 40 castrações acontecendo nos 3 lugares, e ultrapassando a casa já de 2.000 castrações em Campos. Amorado, você tem lá um site onde a gente se inscreve para que o nosso animal possa ser castrado. O nosso site é cczcampos.com.br. Mas quero te dizer, Cláudio, que hoje, no nosso site, nós temos em torno de 8.000 pessoas cadastradas. Quer dizer, 8.000 animais, 8.000 animais cadastrados para serem castrados. Então, eu quero dizer para a população que, se isso não acontecia nos últimos anos, e se de setembro para cá nós já castramos 2.000 animais, né, a tendência é que no ano de 2022, a gente finde os 2022 praticamente empatando o jogo. E é isso que nós queremos. Agora, nós não podemos ter, e é bom que a gente chame a atenção disso, Cláudio, 2.000 castrados e 400 marcados e não compareceram. O que aconteceu com esses 400 que foram marcados a castração e não compareceram? Eles tiraram a vaga de quem tem um animal e precisava ser castrado. Porque no nosso site nós temos prioridade, Cláudio. Muitas das vezes eu vejo a pessoa questionar assim, eu fui o primeiro a cadastrar, mas não fui chamado até agora. O que está acontecendo com o CCZ? Aí eu quero explicar para você que lá no nosso site ele tem um filtro. E esse filtro é o seguinte: cães abandonados, primeiro lugar. Protetor de animais, segundo lugar. Terceiro lugar, quem recebe algum benefício social do governo federal, né? Então, recebe algum benefício social do governo federal, é uma pessoa que não pode pagar uma castração. Geralmente é uma pessoa que não pode pagar uma castração. Então, ele também está nessas prioridades. E, por último, aquele que pode pagar e não paga e fica esperando o poder público fazer a castração. E nós vamos fazer, mas dentro das prioridades elencadas no site hoje, que são essas. Então, nós estamos realizando essa castração lá em Farol, está sendo um sucesso. Eu solicito às pessoas que acompanham o nosso Instagram, né, do CCZ Campos, para que possa ver os depoimentos das pessoas, não só lá em Farol, mas em todos os bairros da nossa cidade, onde as pessoas estão sendo atendidas com dignidade, com respeito. E uma coisa muito importante, Carol, muito importante, toda cirurgia existe um risco. Nós estávamos falando sobre doença em família antes de entrar no ar, né? E toda cirurgia existe um risco. A castração também tem um risco. Mas uma coisa que me enche de orgulho, muitas das vezes as pessoas falam, mas em vez de fazer 40 por dia, Moraes, não podia fazer 100? Pode. Só que eu vou trazer risco para o animal. Eu vou trazer intercorrência para esses animais. Então, isso nós não queremos. Nós queremos responsabilidade. E eu posso dizer para você que desses 2.000 animais castrados pelo CCZ até a presente data, não tem um que teve intercorrência. E só para você ter uma ideia, antes de nós lançarmos o Castramóveis em Campos, nós fizemos também uma parceria com a UENF. A UENF é o único hospital veterinário em Campos, quem tem é a UENF. E a UENF tem toda uma tecnologia que você sabe que é uma tecnologia internacional, uma tecnologia de ponta. São doutores, né, que trabalham lá. E nós fizemos uma parceria dizendo o seguinte, que todo animal castrado no CCZ, ele tem 24 horas gratuitamente um atendimento, se for necessário, lá no hospital da UENF, né? E eu já quero agradecer aqui a diretora e o reitor, que é o Dr. Raul,
que a doutora Fernanda também é diretora do hospital, por ter essa parceria com o CCZ. Então é uma tranquilidade muito grande para o tutor que leve o seu animal para fazer a castração lá no CCZ. E tem uma série de outras vantagens, a gente sabe muito bem, desde a adoção também, que aí vem uma série de coisas. Meu filho adotou um gatinho lá com minha nora, foi fantástico o atendimento, eu quero contar sobre isso, mas nós vamos falar sobre isso depois, no próximo bloco. São 8h29, mas foi bom você emendar esse assunto, e a entrevista é isso mesmo, ela é viva, ela vai tomando o seu rumo aí, e a gente falou sobre o mosquito, falou sobre a importância dos cuidados e dessa incidência agora dentro de casa, porque às vezes a gente acha que o mosquito não está dentro de casa, né? E está dentro de casa também. Então, eu recebi uma mensagem aqui de pessoas alertando muitas vezes aquele banheiro na área gourmet, lá na área externa de lazer, né? Pouco utilizado, fica lá fechado, então mantenha sempre limpo. É bom relatar, é bom informar isso. Morales, deixa eu rapidamente fazer o intervalo e a gente volta para continuar falando ainda do CCZ. Como você disse, tem muita coisa para ser feita, para ser falada, né? Muita coisa que está sendo feita e muita coisa para se fazer ainda. E a gente fala também sobre essas adoções de cães e gatos e, né, enfim, outros assuntos ainda pertinentes ao CCZ. É rápido. Você que nos acompanha também, continue ligado aqui na Folha FM, são 8h30. Este é o Folha no Ar, primeira edição. Só lembrando que a Justiça decidiu, o TJ decidiu derrubar a liminar que garantia a volta às aulas hoje em todo o município, né? Então não vai haver, até o momento, não há nenhuma reversão dessa nova decisão da Justiça, então não há volta às aulas presenciais ainda no município de Campos, conforme queria a promotora da Justiça, titular da primeira promotoria de tutela coletiva de Campos, doutora Anique Assede, que esteve conosco aqui na semana passada. Então fique atento aí. Fique ligado, a gente está acompanhando toda a movimentação, mas existe uma ação da APAEP, que é a Associação de Pais e Alunos de Escolas Particulares, e que pode ser julgada hoje, por exemplo, e que pode ser deferida, então, garantir a volta às aulas. Mas tudo isso vai ser no decorrer do dia de hoje. Você acompanhe toda a nossa programação, acompanhe o portal folha1.com.br, para ficar bem informado. O Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos. E Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.